como encantar o público e gerar mais vendas com a comunicação assertiva. E aqui entra um ponto de destaque. Toda vez que a gente está se comunicando, tá? A gente está se comunicando da forma correta, a gente está se comunicando da maneira com que o público vai entender bem, como dizem vários especialistas, falar de uma forma em que a pessoa de 8 anos de idade entende aquilo que você está falando. Pois é, isso é um dos elementos que a gente utiliza para encantar o público, além das outras estratégias que nós vamos passar aqui. Então vamos lá. Tem mais uma coisa bacana que eu gostaria de citar aqui, que vem de um aluno, um amigo, né? O nome dele é Alex Marçal. Ele sempre fala assim: olha, live com o professor William, ele me chama muito de professor, né? Tem que ter papel e caneta na mão. Então, prepara o seu papel, prepara a sua caneta, porque você que está me assistindo aqui no YouTube, ou no Instagram, ou no Facebook, e de vez em quando eu vou olhar as telas aqui para ver os comentários que vocês colocam, tá? Vai ser muito interessante falar desse tópico. Bom, primeiro ponto que a gente tem que se atentar numa comunicação assertiva é o percentual de cada coisa, cada componente que tem na comunicação. Por exemplo, a fala propriamente dita são só 7%. O que eu estou falando, as palavras que eu estou usando, né? A comunicação por palavras, que hoje é muito comum na troca de mensagens de WhatsApp, isso só representa só 7% daquilo que está sendo falado. Então, é uma coisa a se atentar, tá? Vou citar aqui um exemplo que todos viveram e viram isso acontecer, que é o exemplo do debate. Nós tivemos um debate entre 3 pessoas que vocês devem lembrar bem, né? Que foi a Dilma, o Aécio e a Marina Silva. E no debate dos 3, quem é que tinha as melhores palavras? Pois é, as melhores palavras eram pronunciadas pela Marina. Tinha um plano de governo mais organizado. Alguns vão dizer que não, mas todo especialista que analisa, né, me isentando disso aqui, todo especialista que analisa, ele diz que o melhor era o da Marina. As melhores palavras estavam sendo utilizadas. Agora, em conjunto com isso, a gente pega o segundo elemento. E esse segundo elemento é como está sendo falado. Como está sendo utilizada essas palavras? Em que sentido, William? Sentido do tom de voz, talvez meio monótono falando dessa maneira, ou bem engraçado, ou eu vou resolver. Perceberam 3 exemplos diferentes de tom de voz, de entonação, porque às vezes eu falo mais baixo, para você prestar atenção. E às vezes eu sou enérgico, porque você tem que sair dessa situação e ir para uma situação melhor. Então, essa colocação da entonação de voz equivale a mais 38%. Ué, William, mas aí na tua conta aí dos 100% está faltando então. O que está faltando? Esses outros 55% são as expressões. Se eu estou aqui triste falando com vocês, ou se eu estou enérgico mostrando segurança, postura, colocação dos ombros. E para as mulheres, uma dica, aquela posição de Mulher Maravilha, né? Para os homens, a posição de super-homem, quando vai falar, a postura, o peito erguido, a cabeça olhando para o horizonte, isso leva para outra pessoa uma segurança, leva uma tranquilidade na sua comunicação. Então, nos seus conteúdos da internet, cuidem disso. Nos lançamentos, gente, eu vejo pessoas fazendo vídeo, assim, não estou muito com vontade, mas o público que está assistindo precisa ter essa energia. E eu sei que todas as vezes que você chega para falar numa live, você não está aquele 100% que você estaria ou que gostaria de estar. Isso é perceptível. E mesmo assim, gente, é necessário que você coloque esse essa entonação e essa postura, porque o corpo, a expressão facial que você está fazendo, a forma como você usa o auxílio das mãos, ou até mesmo as técnicas, posicionamentos. Vocês já perceberam que quando você tem
palestra, o palestrante de qualidade, ele está o tempo inteiro andando, se movimentando, mostrando, apontando, olhando, imaginando. Tudo isso vale 55% da comunicação. Então, se você quer ter uma comunicação assertiva, para vender mais, para se relacionar melhor, para ter melhores resultados, primeiro ponto, o que você fala é só 7%, como você fala são 38% e a sua expressão corporal são 55%. Até dou a dica do livro O Corpo Fala, tá? Um livro interessantíssimo para você começar a prestar atenção e no corpo você descobrir ali qual é a postura que a pessoa está tendo. Por quê? Porque tem 3 formas de postura. Aquela da águia, que é muito racional, visão futura, né? Ou a do boi, que é muito emoção, ou o terceiro tipo, que é o tipo de intuição ou toque, que você percebe a sintonia, né, que a pessoa gera. Isso é importantíssimo numa comunicação. Mas, assim, vamos continuar aqui com a nossa brincadeira, com esse conteúdo top que estou trazendo para vocês. E seguindo essa brincadeira, a gente vai entrar para mais um componente muito importante e que, se você está fazendo a comunicação com uma pessoa numa venda 1 a 1, tá? Ou você está falando com um grupo de pessoas e você consegue identificar quem são essas pessoas, é muito top. Tem o livro A Arte da Guerra que fala: se você conhece a ti mesmo, mas não conhece o teu inimigo, você tem chance de ganhar 50% das batalhas. Se você conhece a ti mesmo e conhece o seu inimigo, e não que a pessoa que esteja falando com você é seu inimigo, mas você já tem 100% da chance de ganhar. Agora, se você não conhece nem a si próprio, quem dirá o seu inimigo, você vai perder todas as batalhas. Então, para conhecer a si próprio, assim como conhecer o próximo, é importante você aprender, estudar e identificar o que a gente chama de perfil comportamental. Ô, William, perfil comportamental, o que quer dizer isso de perfil comportamental? Muitas pessoas aqui vão dizer que conhece aquela história que a gente tem na Bíblia, que tem o uso aí com muitos religiosos, né? Que é o conteúdo que as pessoas falam assim: amar o próximo como a si mesmo. Não é muito comum as pessoas falar: não, a gente tem que amar o próximo como a si mesmo. Se você não se ama, você não consegue amar o próximo. Veja se não faz sentido. Você se amar é você se conhecer, você ter o seu autoconhecimento. Você, para amar o próximo, tem que saber como o próximo quer ser amado. Porque talvez você se ame de uma maneira e o próximo se ame de outra. Então, aqui é que a gente entra no conceito de entender os perfis comportamentais. E é claro que se eu fosse dar uma live aqui falando de perfil comportamental, a gente levaria horas. Eu quero trazer aqui pelo menos o conceito para que você estude sobre, pense sobre e faça, depois disso, outros resultados com os conteúdos que vocês fazem.